Memórias, tá bom? O que são memórias? Memórias têm a mesma função do papel. Bom, lugar para anotar coisas. Tá? E você tem diversos tipos de memória, certo? Normalmente você tem pequenininhas e rápidas, e grandes e lentas, bom, e com custos por bit armazenado. As rápidas têm um custo por bit alto, as lentas têm um custo por bit baixo. Tá? Mas em compensação elas armazenam muito mais bits. Tá? E eles têm uma série de tipos de memória. As memórias mais rápidas são os registradores, que fazem parte dos processadores, ficam lá dentro do processador. Um registrador é uma memória onde você guarda bits, né, claro. E desses registradores, em geral, você tem circuitos ligados a esses registradores que fazem contas, por exemplo, certo? Que transformam. Tem um registrador aqui, outro registrador, e tem a saída dele e a soma do que está nesses dois registradores. E então, eles são super rápidos, mas só que você tem poucos desses daí. Você trabalha também com memória principal, que é a memória RAM, esse aqui tem 4 GB, essa que vocês veem nos anúncios de computadores por aí. RAM quer dizer Random Access Memory, quer dizer que você consegue acessar qualquer parte dela. Você tem um endereço, bom, e então você tem o processador, a memória externa a ele, e ele designa um endereço para onde ele quer escrever ou para onde ele quer ler nessa memória. Se você quiser fazer contas, então a memória está lá, você cabe muita coisa nela, cabe 4 GB, essa memória aqui. Mas o que está armazenado lá dentro mesmo, você não tem circuitos que são capazes de fazer somas, por exemplo. Bom, se você quiser fazer uma soma com 2 operandos que estão na memória, você tem que trazê-los para registradores, obter a soma e colocar numa outra posição de memória o resultado. Na tecnologia atual, se você desligar um computador, some o que está na RAM. Isso a gente diz, então, que essa memória é volátil. Ela não é uma necessidade, não. Nós vamos ver um exemplo aqui de computadores antigos que tinham memórias principais não voláteis. Mas é tolerável, porque é o seguinte, o que você precisa guardar por um prazo mais longo, você guarda em memórias secundárias, que é isso que a gente vai ver agora aqui. Tipicamente, são discos magnéticos, hoje em dia o pendrive, né? As memórias flash estão muito em voga também. Elas, em geral, têm uma capacidade bem maior ainda, tá bom? Teras e coisa parecida, tá? E são bem mais lentas, mas o custo por bit dela é mais baixo, por isso que elas sobrevivem aí no mercado. Né? Em geral, a distância que tem para o processador conseguir mover uma coisa, mexer alguma coisa no disco, tá certo? É bem maior do que para a memória principal. Bom, ou seja, é mais difícil, tem que executar instruções especiais que fazem isso, que torna a escrita e a leitura dessas informações mais lentas. E elas são necessariamente não voláteis. Bom, memórias terciárias são, em geral, você usa fitas magnéticas, são coisas que você trabalha em ambientes com grande volume de dados, né, e que você exatamente tem que buscar essa informação para trazer para o computador, buscar fisicamente, né, para trazer para o computador para utilizar. Uma memória desconectada, aí em vez de você pôr perto do computador, você tira mesmo dali, põe em outro prédio, são coisas muito utilizadas para recuperação de desastres. Você tem os dados da sua empresa, se você deixar tudo no mesmo lugar, se tiver um incêndio, um terremoto, uma catástrofe desse tipo assim, você perde tudo. Então o que você faz? Você tira um backup de todos os dados e guarda em um outro edifício, em outro lugar da Terra. Por aí. Aqui umas fotos, tá? Isso aqui já está um pouco velho, tá bom? Mas aqui ó, tem 1 GB de RAM, tá? Montado num PC. Tá? Isso é bem pequenininho, uma coisa desse tamanho assim. Tá? Aqui a gente tinha uma memória RAM em 64. O CDC 6600 era um supercomputador. Tá bom? Ele era muito maior que os concorrentes dele. Para vocês terem uma ideia, isso aqui é um negócio de 10 por 10 centímetros. Ele tinha, em cada negócio desse aqui, tinha 64 palavras e 64 bits, ou seja, muito pouca informação. Né? A informação ficava em núcleos de ferrite. Tá vendo? Isso aqui são núcleos magnetizáveis. Vocês reparem que passam 2 cabos aqui dentro de cada núcleo. Quando as 2 correntes vão na mesma direção, assim, o anel se polariza em um sentido. Quando é na direção inversa, ele se polariza no outro sentido. Quando você manda uma corrente fraca,
para isso daí, ele vai reagir de acordo com... Você vai causar um ruído nesse sinal que você mandou, de acordo com o que estava armazenado lá. Então você consegue ler dessa forma. Então, você escreve forçando a corrente e você lê mandando uma corrente pequena e vê qual perturbação que foi causada pelo magneto do anel. A vantagem que isso aqui tinha é que você desligava o computador e não sumia nada que estava na memória. Aqui está um disco rígido, tá bom? É uma coisa que fica girando numa velocidade alta. Tá bom? Você tem aqui uma cabeça de leitura escrita que fica se movendo aqui, tá vendo? Ao longo de um raio. Aqui, certo? Então ele lê e escreve, ou seja, ele altera a situação desse meio magnetizável aqui, ou percebe como que está alterada esse meio para ler. Aqui é uma fita usada hoje para backup, parece aquelas fitas cassete do mesmo tamanho, fita cassete que talvez também vocês já tenham visto. Tá? Aqui tem uma moeda para vocês terem ideia do tamanho. Tá? Isso aqui é um armazenamento daquele terciário, tá bom? Você tem um tanto de fitas, mas elas ficam guardadas, são manipuladas por um robô. Então o computador indica qual fita que ele quer, esse braço mecânico vai lá, pega a fita e coloca no lugar certo. Isso aqui é usado em grandes instalações. E aqui são exemplos para dizer, para reafirmar aquilo que eu disse. Ou seja, a gente escreve como se escreve no papel, como se escreve no quadro. Bom, aqui, ó, você tem um meio magnetizável. Tá? Esse meio fica dividido em quadradinhos assim desse tipo. Tá? Para você escrever você polariza, você tem que ter aqui uma reversão de polarização, certo? Seguida de outra reversão de polarização. Isso aqui é uma convenção para se escrever 1. Se você escrever 0, você tem uma não reversão seguida de uma reversão. Tá bom? Então, é a mesma coisa. Isso aqui, então, o que acontece? A cabeça de leitura, ou ela força essa polarização numa direção ou de outra, para escrever zeros ou uns, conforme o caso, entendeu? Ou ela é capaz de perceber a polarização que está debaixo dela ali e indicar se ali está escrito 0 ou 1, ou seja, de ler aquilo que está escrito ali.